Já ouviu falar no show de manequins? Bom, antes de falar sobre o que aconteceu naquela madrugada e as consequências do que ocorreu comigo até hoje, irei começar o meu relato do princípio quando era ainda uma criança com o nariz escorrendo meleca e se divertindo com os colegas do passado. Foi uma dessas ocasiões quando nós estávamos subindo em uma mangueira para roubar algumas frutas, que eu acabei escorregando e deslizando sem conseguir me apoiar em um dos troncos e caí de forma desajeitada. Não havia quebrado nenhum osso, muito menos me machucado de forma grave. Mas após aquele acidente eu não conseguia mais dormir como antes. Os médicos falam sobre um trauma na cabeça em uma região específica que causou a minha insônia até hoje. Com certeza foi aí que tudo começou. Após alguns anos daquele incidente, eu já havia servido ao exército e estava podendo pagar meu próprio aluguel, ocupando alguns serviços meio bico, mas suficientes para uma grana, mudando-me de uma casa para outra, fez com que eu pudesse ter o meu próprio lugar para descansar e comer. Esse dia seria como qualquer outro. Ao conhecer o novo lar, novos vizinhos e um cheiro diferente no papel de parede mal desenhado, a propriedade naqueles anos guardava alguns móveis do ex-proprietário. As únicas coisas que eu precisava saber quando peguei adiantado era que não me preocuparia em conseguir uma mobília nova par que a falecida senhora. Com muitos anos que viveu na residência, deixou alguns eletrodomésticos dos seus filhos, sujeitos mal encarados, alugaram por um preço bem atrativo. Era tudo o que eu necessitava. Como eu não conseguia dormir, ficava a maior parte da madrugada perambulando dentro dos quartos imóveis que eu habitei. Isso se tornou uma rotina desgastante e monótona. No entanto, aprendi a lidar com isso enquanto bebia algum vagabundo e fumava cigarros paraguaios. Tudo era apenas mais um acessório, já que eu desenvolvi uma mania própria, utilizando os televisores e fazendo um joguinho particular com os canais em estática. Em outras ocasiões eu estava sob o uso de álcool, mas não era suficiente para criar alucinações, já que aprendi a me adaptar e o meu corpo estava tão resistente quanto pedra sendo atingida por água no oceano. Naquela noite, com ventos sacudindo os telhados e janelas sem ferrolhos batendo na parede sem cansar, que eu coloquei um cigarro entre os meus lábios e ele ficou balançando para um lado e o outro, a fumaça sendo consumida aos poucos sem ao menos eu dar um trago. Antes de mais nada, no meio do devaneio psicológico, decidi fuçar os cômodos da residência para encontrar pelo menos algum rádio ou televisor. Cambaleando como um morto-vivo na madrugada, explorei vários troços e porcarias para achar uma TV escondida debaixo de alguns dos cobertores sujos com poeiras e outras coisas marrons que eu não conseguia identificar. Tratava-se de um aparelho de 14 polegadas a cabo bem antigo. Não pensei muito para ter em posse e dirigi para onde estava posicionado o sofá. Coloquei em cima de um móvel que ficou devidamente assentado como se pertencesse àquilo, mas foi retirado por alguém. A tomada no lugar certo e as ligações com a antena devido preparada, só precisava conectar e ligar. Pressionei o meu dedo no botão exageradamente grande do aparelho. Na parte direita, um cheiro degradante de borracha queimada subiu e imaginei que havia destruído o que restou daquele objeto, mas não naqueles segundos. Imagens em estática começaram a ficar movimentando freneticamente. Uma linha preta cortada de baixo para cima em um traço ainda maior no meio se movimentava como uma dança. Animado de secretária naquela alvorada, pude perceber que o aparelho estava funcionando. Tentei me adaptar ao menu. Todos os canais estavam fora do ar e eu fiquei impressionado. Havia 64 emissoras e nenhum funcionando direito. Isso tudo parecia feito para mim. Naqueles momentos, porque contribuiu em seu estado estático e borrado para o meu jogo particular, costumava ficar pressionando um botão de sincronização para que os canais fossem correndo e encontrando os que estavam com ar. Geralmente eram os mesmos, mas antes disso, eu sintonizava no meu relógio de braço para o segundo em que pararia em seus intervalos aleatórios. Muitas vezes fora do ar, e isso contribuía para me deixar cansado e fazendo o tempo passar naquelas horas de vigília. Mas naquele dia não, eu pude perceber mesmo não funcionando devidamente que algo foi colocado como favorito. O canal escolhido como preferido
era selecionado no número 0. O local apresentava barulhos e imagens distorcidas, mas menos pior do que os outros. Na ocasião que chegava no número 0, parecia que a TV iria sacudir. Antes que chegasse no destinatário, fui mudando, me aconchegando no sofá e saboreando o uísque com pedras de gelo. O cigarro ainda continuou dançando nos meus lábios. Pressionei meu polegar várias vezes no controle remoto de forma frustrada, porque parou de funcionar. Bruscamente o aparelho continuou no canal 0. Nada mais estava funcionando, nem mesmo um botão bizarramente grande desligava. Então parei ali para terminar a madrugada com um chiado. Eu estava olhando para aquela tela ficando preta e aos poucos, depois de alguns segundos sem corresponder aos meus comandos, e a emissora foi ganhando imagens e ruídos de famílias zero apareciam ao fundo. Parece que demorou algum tempo refletindo e sendo entendido pela minha mente cansada, que as coisas foram ganhando proporções inusitadas. Como eu disse, estava guardado no dia começar e tinha certeza que já havia ultrapassando as 3 horas da manhã. O canal foi ganhando formas e estáticas, desaparecendo rapidamente. Os mexéricos de espectadores anunciaram um top show com uma cadeira no centro, uma plateia embaixo de uma câmera dando destaque para anunciar um possível apresentador, cortinas laranjas com alguns detalhes ondulados e riscados. Logo em seguida, alguém surgiu com algo no rosto de forma exagerada e bem típica daqueles shows de auditório. Uma apresentação bastante animada e agitando, e deliberadamente assinava para o público. A câmera distante agora vai ser aproximada para mais perto de onde ele havia sentado. O esquisitão, aparentemente ao vivo, ficou observando a plateia frenética em aplausos e gritos de garotos e homens. Quando finalmente a câmera estava próxima do sujeito, eu pude vislumbrar que se tratava de alguém a uma ave. Sua voz falha levando os espectadores à loucura com algumas piadas em alemão que eu não entendia a maioria, mas a plateia explodia em gargalhadas. O pouco que compreendia era de humor negro bem pesado, com abuso, violência, mortes atuais para a época mais antigas. Bom, o apresentador usando uma máscara assustadora, legalmente bem vestida, anunciava-se na sua linguagem que ia ficando cada vez mais difícil de compreender, mostrando uma tela grande com a projeção somente a um cinema. Em local da parede tinha destaque para figuras desenhadas e algumas imagens que em todas as ocasiões fazia. A tela ficava borrada do meu televisor. Mesmo dando uns tapas não funcionava e a interferência sempre incomodava nessas ocasiões. Não imagino o que se passava, creio eu que coisas típicas dessas opções da comédia ou algo que não poderia saber. O entretenimento tão tarde da noite parecia uma droga estourar o público da plateia em euforia e espanto. Depois das apresentações e algum tipo de projeções, aplausos duradouros se divertiram. As coisas foram ficando mais bizarras quando o apresentador ficava apontando seu dedo para a câmera em direção da sua plateia. Os objetos sem vida, roubando a aparência humana, que claro que não podia responder. Porém, atrás da visão da câmera, apareciam se divertirem, cochichar e murrar um para o outro. Nos cortes de diálogo dos seus públicos e imagens se comunicavam, e cada momento eles pareciam mudar a posição e expressões faciais. Enquanto a mulher posicionava os objetos no centro do palco, se movimentando e fazendo seu momento particular diante dos manequins, o apresentador foi se aproximando da câmera, seus braços se agarraram nas 12 direções do televisor, tremeu como um terremoto. Infelizmente, a visão não ficou borrada como as outras vezes. Nesse momento, eu pude enxergar seus olhos com veia no meio e encontrando a pupila. Sua maneira de movimentar muito rápido as íris atrás dos buracos da máscara, mostrando que de maneira alguma aquele era de um homem normal como os outros. Ele parecia penetrar através do vidro do televisor, vislumbrar meus olhos e sentiu meu pânico. O gemido traiçoeiro mencionou as seguintes palavras: chegou o melhor momento, tão guardado no chão. Richard, a malignidade surgiu em seus verbos e o sotaque não existia mais naquele segundo. O lunático arremessou a caricatura no chão, apontou seu dedo na direção da cama mais uma vez e cochilou algo com malícia. Não sabia se era para eles ou para mim. O seu sotaque falhou. Saindo da máscara de pássaro, gaguejou para uma piada final, socando suas coxas e sendo sufocado pelo seu próprio humor. Para finalizar o temor de sua apresentação, seus movimentos arrastados e hesitados acoitavam a caricatura humana de uma garota a tempo urso. Isso é o de menos a coisa que realmente causou loucura na minha mente. Foi porque ela expulsava gritos e sangrava como se fosse uma pessoa de verdade.
Não pude acreditar na cena que estava enxergando. Os outros manequins continuavam golpeando e penetrando sem parar, fazendo sua pele branca ficar com um tom acarminhado de sangue. Bom, minha realidade voltou nos segundos em que o cigarro na última brasa queimou a minha perna esquerda. Despertei de um desvaneio, um sonho alucinótico. Lembrou-me das suas palavras tão frias, cruéis, vazias e impediosas, seduzindo os telespectadores em geral com: esse é o meu espetáculo dessa madrugada, estamos guardando você mais uma vez. A televisão voltou a ficar sem sinal e logo desligando de forma automática. Desde esse dia, eu não conseguia ficar mais acordado, parecia uma cura para a insônia, mas na verdade era uma escapatória da minha alma, porque eu não poderia mais permanecer nas madrugadas e muito menos com o televisor ligado em tal ocasião. O apresentador, usando a máscara de pássaro, ficaria satisfeito em me ver uma vez apreciando seu espetáculo. Estou aqui nesse texto para saber se você já ouviu falar do show com manequins.